Hoje o tema é o melhor que você tem para dar na sua relação. Então, o que significa que é o melhor que eu tenho a dar para minha relação? O que significa isso? Significa que eu tenho algo bom para dar. E isso é uma coisa que a gente precisa encontrar, né? O que eu tenho de dar? O que eu tenho de bom para dar na relação? Às vezes, a gente precisa acatar muito as nossas virtudes. E aí eu pergunto para você, qual o melhor que você tem para dar na sua relação? O que você acha que pode acrescentar, que pode fazer a sua relação se empoderar, se florescer, transbordar? O que você acha que tem de bom para dar? Durante muito tempo, eu passei por todos os processos de autoconhecimento e em alguns momentos eu achava que eu tinha para dar todo o servir, que eu tinha que estar ali na relação para servir. O tempo foi passando e eu encontrei outras qualidades que eu poderia trazer para o outro, um cuidado mais de mulher, mais de companheira, uma amizade, uma escuta. E aí vai passando o tempo e a gente vai vendo que a gente tem muitas outras coisas que a gente pode trazer e dar na nossa relação. Mas isso, Bernadette, amor. Até que a gente vai vendo que isso é o grande objetivo da relação amor. Só que sabe o que eu percebo? Que muitas pessoas acreditam que não sabem amar. E isso era uma das minhas questões também. Eu achava que, em alguns momentos, eu achava, poxa, eu não sei amar. Porque é um sentimento tão sublime e eu acho que eu não sei. Mas a gente também não odeia 24 horas, né? Ou tem raiva 24 horas. Mas momentos que a gente tem de raiva, a gente é capaz de dizer que a gente sabe ter raiva. E por que em momentos de amor a gente não consegue validar que a gente também sabe amar e dar amor? Então, o que a gente tem de dar, o que a gente tem de melhor para dar na nossa relação é a nossa entrega, é esse amor pleno. Para a gente trazer esse amor para a relação, sim, a gente tem que ter esse amor dentro da gente. É como se você fosse fazer um suco. Imagina que você pega uma melancia, vai fazer um suco de melancia. E você pega várias partes da melancia e vai fazer aquele suco. E aí você pega a parte de outra melancia e vai colocando no mesmo suco. E aquelas duas melancias que você colocou ali vira uma só. Dentro do suco, elas se misturam e vira uma só. Imagine que vai fazer um suco de laranja, um suco de limão. Você pega várias laranjas e você espreme as laranjas e você coloca todas elas numa jarra. Elas vão virar uma só. Elas não vão estar só unidas, elas vão estar completamente fundidas uma na outra. Quando a gente está pronto para se fundir com o outro, essa entrega, sabe essa entrega de você não se preocupar se você vai ficar boba ou se não vai ficar boba, simplesmente você está ali para doar o melhor que você tem para a sua relação. E quando a gente vive isso, o relacionamento funciona. Mas quando a gente vive sempre medindo se eu estou dando muito, se eu estou dando pouco, se o outro dá mais, se o outro está dando menos, eu vou medindo, eu vou disputando, sabe? A gente falou um pouquinho disso ontem. A gente muitas vezes vive uma imaturidade nos relacionamentos, porque a gente não enxerga que a gente quer que o outro mude sem a gente mudar os nossos padrões. A gente não enxerga os padrões que estão impedindo esse relacionamento de funcionar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Todos nós, eu, vocês, tipo, quase 100% das pessoas na Terra têm as mesmas questões.
cada um no seu nível, cada um com a sua intensidade e com seus emaranhados de família, de crenças, de histórias, de traumas, de sucesso, mas todos nós temos as mesmas questões, de verdade. Como eu falei, cada um no seu nível. Tem pessoas que têm muita raiva e deixa que a raiva domine a sua mente. Tem pessoas que têm pouca raiva, em alguns momentos a raiva chega. Tem pessoas que têm muita tristeza, tem pessoas que têm uma tristeza que vem e vai, outras que só de vez em quando aparece. Mas as emoções, elas estão aqui, porque elas são a ferramenta que conecta a gente na vida humana. As emoções, elas existem para nos linkar na experiência. E quando a gente se linka na experiência, a gente aprende e cumpre o propósito. Então, nós passeamos por todas as emoções: prepotência, arrogância, egoísmo, vaidade, mesquinhez, raiva, inveja, insegurança, medo, tristeza, sensação de rejeição, de abandono, de desprezo, de desimportância. De alguma forma, essas emoções já fizeram parte, ou poderão fazer, da nossa trajetória. A questão não é as emoções estarem ali, é como eu lido com elas. É isso que vai determinar o que eu vou viver na minha vida. É como eu lido com as emoções. Porque trauma, gente, todo mundo teve. Todo mundo teve seus traumas. Todo mundo tem e teve ou terá situações difíceis ou desafiadoras para vencer. Todos nós já passamos por situações que a gente pensava que não ia suportar. Estamos aqui até hoje. A questão que determina a diferença entre um e outro é que algumas pessoas arregaçam as mangas e vão para cima. Mudar, ajustar, vencer, se reinventar, construir tudo de novo. Outras pessoas recuam, desistem e fica querendo que alguém vá ali e mude. Eu já ouvi algumas vezes algumas pacientes falarem assim para mim: Fran, eu preciso que o meu marido mude para eu ser feliz. Outras eu já ouvi falar assim: eu preciso ter algumas coisas materiais para eu ser feliz. Outras, eu preciso ter uma casa própria para ser feliz. Outras, eu preciso encontrar a minha alma gêmea para ser feliz. Cada um diz que é infeliz por um motivo externo, mas isso é a gente escolher estar na ilusão, porque não tem nenhum motivo que faça você ser feliz, a não ser a própria felicidade, ela está dentro de você. As virtudes deveriam e devem ser o nosso foco aqui na Terra. E as virtudes, elas são diferentes dos sentimentos. As virtudes são consciências divinas, seres vivos em frequência vibracional. Não têm corpos, mas têm consciência. Os sentimentos são emoções, são percepções que são criadas pelo nosso sistema, nossos sistemas, né? No sistema endócrino, que cria que é responsável pelos hormônios e que cria uma percepção sobre algo que a gente dá nomes. Então, a sensação de introspecção e de ficar ali quietinho e de introspectar-se, a gente chamou de tristeza. A frequência de pular e ter uma força para tirar o filho debaixo do carro e levantar o carro e ter uma força descomunal, a gente chamou de raiva. A percepção de velocidade, velocidade, velocidade
e uma respiração curta a gente chamou de ansiedade. A gente foi dando nomes, né? A frequência de paralisia e de, né, essa questão de paralisar e ficar estagnado, a gente chamou de medo. Então a gente foi dando nomes às emoções, mas na verdade são frequências vibracionais que foram criadas nos primórdios, não como coisas nocivas, mas como parte da experiência. A tristeza, essa frequência que a gente tem o nome de tristeza, ela surgiu para que a gente pudesse saber um momento de introspecção, um momento de silenciar, de se aquietar, de refletir, de analisar. Mas quando a gente usa essa frequência de uma forma distorcida, ela vira uma coisa nociva e adoece. A energia que a gente chamou de raiva, que é uma energia que traz uma força instintiva de ataque, entre aspas, porque essa energia não foi feita para atacar, foi feita para trazer uma força extra para salvar a gente de um perigo. Exemplo, imagina que você está numa montanha. Eu tenho até um filme disso que é real. O cara estava escalando uma montanha, de repente uma pedra muito gigante escorregou. Ele estava subindo a montanha, escalando a montanha, e quando ele pisou, uma parte da rocha grande caiu junto com ele, assim, ó. Caiu parte e foi para cima dele. E ele foi escorrendo, escorrendo, em parte da montanha com aquela pedra enorme. E ele teve uma força de fazer assim, e jogar para trás. E, enfim, é um filme. Eu tenho até ele aí em algum lugar no meu computador. E quando analisaram, ele estava com outras pessoas ali. Quando analisaram, ele ficou todo em carne viva, assim, o corpo dele. Quando analisaram a força da pedra para a força humana, eles viram que não era possível ele fazer aquilo. E ele tinha usado a força extrema do corpo dele para colocar a pedra, se livrar daquele peso e sobreviver. Essa energia mágica e linda é chamada de raiva. Quando a gente pega essa raiva e distorce, a gente usa ela para atacar, a gente usa ela para destruir. A energia de paralisação, né, para a gente, por exemplo, estar numa floresta, está passando uma cobra, a gente paralisa para que essa cobra passe, para que a gente possa, né, dar um freio e ficar ali quieto. A gente chamou isso de medo, mas aí a gente pega o medo e distorce, e a gente vive todos os dias como se tivesse uma cobra passando pelos nossos pés, ou como se tivesse um leão nos olhando. Então, quando a gente vive essa distorção, da emoção que a gente chama medo, a gente adoece e a gente se machuca e machuca o outro. Então, as emoções, na verdade, todas elas são frequências positivas que servem para conectar a gente à experiência. Se a gente não tiver emoções, a gente não consegue se conectar. É como se a gente fosse imparcial, não é imparcial, não é nem frio, porque frieza é uma emoção. É desconectado mesmo, sabe quando você tá... O que que você sente? Não sinto nada. Nem raiva, nem amor, nada. Para mim, tanto faz, eu não sinto nada. Mas o que que você gostaria que acontecesse? Não gostaria de nada, tá tudo bem. Não sinto nada. Nem amor, nem medo, nem raiva, nem vontade. Eu não sinto nada. Então, a falta de emoção, das emoções, ela nos impede de nos conectarmos com a experiência. Não é nem a sensação de imparcialidade, porque a sensação de imparcialidade é quando você compreende tudo e você está no equilíbrio. Você está sentindo, mas você está sentindo equilíbrio. Você está no centramento. É não sentir. Tipo assim, se seu filho morrer, tá, tipo, não ligo. Se seu filho viver, não ligo. Não me diz nada. Sabe? Quando a gente sente nada me, tipo assim, nada me diz alguma coisa,
eu não me conecto com a experiência. E aí eu não cumpro o propósito de estarmos aqui, que é aprender com as experiências. Para a gente aprender com elas, as emoções são necessárias. A questão é que as emoções estão todas distorcidas e a gente não consegue entender elas, não consegue nem identificar as emoções e a gente sempre acha que a gente está certo. Quando a gente não acha que a gente está certo, a gente acha que a gente está hiper errado e a gente se pune. Então a gente vai de um extremo ao outro. E encontrar esse equilíbrio é começar a entender as virtudes. Porque eu sei que isso pode ser egoísmo, isso pode parecer egoísmo, mas você só veio aqui curar você. É isso que eu acredito. Pode ser que você acredite em outra coisa e tá tudo bem, é a minha percepção. E eu só posso dar a minha percepção, né? Então, eu acredito que a gente veio aqui para se curar. E para a gente se curar, a gente atraiu espelhos, que são meus outros eus. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que a gente não precisa se curar. Então, eu acredito que a gente veio aqui para se reconhecer, para se experimentar através de tantas emoções, fracassos, vitórias e experiências desafiadoras, experiências não desafiadoras, sucesso. E a vida passa tão rápido. E ontem você era uma pessoa, uma criança de 5 anos, e daqui a pouco você vai ser uma pessoa de 90, 80, ou vai já estar num outro plano. A vida passa muito rápido e a gente tem um propósito aqui. Esse propósito é experienciar e decidir ser quem a gente quer ser. E aí uma historinha assim muito simples, quando um discípulo estava passeando com o mestre, e o discípulo falou assim: Mestre, o que eu faço quando o outro me magoar? O que eu faço quando o outro me irritar? E o mestre falou: Quem é o outro? Que outro? Que outro? Então, no dia que a gente entender que não tem outro, que somos realmente um, a gente vai entender que a gente não precisa disputar tanto, brigar tanto, se justificar tanto, julgar tanto, ter tanta raiva, ter tanta mágoa, indignação, revolta. No dia que a gente entender que a gente é um mesmo, a gente vai relaxar e aprender a viver em paz nessa vida aqui. E aí a gente vai aprender a usufruir. Mas aí a gente deixa o ego tomar conta. E o ego que sofre, é o ego que tem medo, esse medo distorcido. É o ego que quer, porque quer aquela forma, poxa, Fran, me ajuda, meu marido, ou a pessoa que eu me relacionava, que a gente chamava muito há muito tempo, não quer mais estar comigo e está se relacionando com a minha melhor amiga. Vocês sabem que a minha história tem várias experiências dessa. Não sei se vocês sabem, talvez sim, talvez não, mas quem já ouviu minha história sabe que eu já tive várias experiências assim, bem picantes, e eu entendi que eu estava construindo essa realidade. E só quando eu aceitasse ela como construção minha, é que eu poderia mudar. Mas eu tinha uma coisa na minha cabeça. Eu só vou mudar quando eu mudar aqui. Eu preciso sentir por mim o que eu quero que as pessoas sintam. É muita imaturidade nossa querer que o outro mude sem eu mudar. É muita imaturidade nossa querer que alguma coisa mude sem eu fazer algo para que aquilo mude. Fazer o suficiente. É tão fácil a gente colocar a responsabilidade no outro. É quase automático, é quase uma coisa natural. A gente simplesmente vai colocando a responsabilidade no outro. E aí um vai atacando o outro, sabe? A gente vive isso, né?
E nas relações onde a gente devia ter uma pessoa para a gente amar, a gente tem uma pessoa para a gente lutar. Então, Eliana está falando, tenho dificuldade em sentir o que devo mudar, Fran. Eu sei que devo mudar várias coisas. De todo o nosso coração, sabe? Eu preciso entender o que eu tenho que mudar. E eu tinha mais firmemente isso. Várias listas do que eu precisava mudar em mim. Na minha bolsa, no meu guarda-roupa, embaixo da minha negócio de bijuteria, no consultório. Eu tinha em vários lugares o que eu precisava mudar. Quando eu pegava assim, que olhava, sabe como é que eu fazia? Pensava assim, tá, eu tô brigando com a minha irmã tá brigando comigo. Por quê? O que que eu sinto? Eu sinto isso, eu sinto isso, eu sinto isso, eu sinto isso. Então, significa que eu tenho que mudar isso, isso, isso e isso. Se eu tô tendo a falta de amigos, eu gostaria de ter mais amigos. O que eu sinto, o que, que eu acho que faz isso acontecer? Eu acho que eu não me abro o suficiente, eu acho que eu gostaria muito de ter, mas eu preciso entender por que, que eu me fecho, por que, que eu não permito, o que, que tem dentro de mim que não está servindo a atrair isso. Então eu coloco na lista isso, isso, isso. No meu relacionamento não está funcionando como eu gostaria. Por quê? Porque acontece muitos desentendimentos, o outro não me enxerga, a nossa relação sexual tá fria, a gente não se escuta, o outro sai e não me dá importância. E o que que eu faço? O que que eu sinto? Como é que eu ajo? Assim, assim, assim. Ok, então tem que mudar essa forma, porque essa forma não está funcionando. Claro, assim, dessa forma. Eu tenho que listar o que eu estou fazendo na prática. Porque o que eu estou fazendo não está funcionando. Então, se você tem um carro que o motor pifou, não adianta você reclamar do carro, você sair e chutar o carro. Não adianta você reclamar com Deus, dizer que é culpa de Deus. Você vai ter que trocar o motor do carro. Não adianta. Se você está andando com o carro na rua e o pneu fura, não adianta você parar para reclamar da estrada, do prego, de quem isso, de quem aquilo. Não adianta você parar. Se você ficar ali parado, você vai ficar ali parado, mas você pode simplesmente pegar o macaco e, e trocar o pneu do seu carro e seguir estrada. Parar na borracharia, trocar o seu pneu, consertar o seu pneu. Então a gente vive reclamando, 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 reclamando e reclamando. E a gente não vê tudo que a gente tem para mudar. A gente não enxerga mesmo. E aí a gente não consegue ver qual é o melhor que a gente tem para dar na nossa relação, porque a gente não enxerga o pior. Se a gente não enxerga o pior, a gente também não enxerga o melhor, porque a gente está achando que o pior é o melhor. A gente está achando que a gente é muito compreensiva. A gente está achando que a gente é muito boazinha. A gente pode até ser, mas existem muitas gavetas dentro de nós. Parte de nós é boazinha, parte de nós é muito crítico, parte de nós agradece, parte de nós julga, parte de nós compreende, parte de nós se amoa e se magoa, parte de nós fica alegre, parte de nós fica lá triste. Então, essa parte de nós que fica atrapalhando, vamos dizer assim, a nossa vida, porque a gente quer sentir alegria, plenitude, felicidade, amor, realização, segurança, confiança, conexão espiritual, mas aquilo que a gente vive impede a gente de sentir isso. Eu vou colocar, quando eu terminar essa live, eu vou colocar aqui no Instagram, então o pessoal do Facebook, vem aqui para o Instagram, meu Instagram é Francine Ribeiro.
underline, Francine Ribeiro, underline. Eu vou colocar um vídeo aqui. Eu vou procurar esse vídeo no YouTube e vou colocar aqui no meu Stories. Para que vocês entendam que os nossos padrões de pensamentos, eles impedem que a luz se manifeste. A luz, diga-se, o amor, a paz, a plenitude, a segurança, a confiança, tudo que tem frequências elevadas. Então, imagina que parte de mim é bondosa. Vamos supor que 20% de mim é bondoso e 80% de mim é crítico. Então, a crítica vai tomar mais espaço do que a bondade. Então, eu vou receber mais os campos magnéticos de crítica do que de bondade. E aí você não percebe a crítica, você acha que é só um comentário. E aí você não entende por que você está recebendo crítica ou por que as pessoas estão achando que você é assim, assim, porque você não percebe a crítica. Você não percebe o julgamento. E aí você acha que você está dando o melhor da sua relação, que é dizendo os defeitos do outro para o outro corrigir. Dizendo que o outro está fazendo de errado, porque o outro está fazendo de errado, Fran, tem que falar. E aí a gente fica sem entender que, em vez de a gente estar dando o melhor para a nossa relação, a gente não está dando tanto assim o melhor. E quando a gente, na perspectiva mais elevada, entende o melhor da nossa relação, talvez vocês não concordem com o que eu vou falar, talvez sim, talvez não, tá tudo bem se vocês não concordarem, é apenas a minha percepção, vocês podem pensar diferente. Para mim, na perspectiva mais elevada, dar o melhor na relação é quando você deixa o outro ser o que o outro é, da forma que o outro é. Fazer o que o outro quer fazer. E aí você avalia se você quer estar com esse ser ou não. Deixar o outro ser o melhor e você ser o melhor para você e compartilhar isso com o outro. Eu quero contar uma história para vocês. É uma história para quem acredita em outras vidas, mas caso você não acredite, fica só uma história. Uma vez eu fiz uma regressão e eu não conhecia Paulo ainda. Eu não conhecia, eu fiz uma regressão. Como alguns de vocês sabem, eu fui professora de regressão, então eu trabalhei muito com regressão. Regressão de memórias, né? Então, em uma das sessões que eu fiz para mim, a gente acessou uma vida em que eu tinha um marido, mas eu amava muito dançar. E eu queria muito, muito dançar, mas não era muito bem visto uma mulher dançar numa época muito distante. Mas eu queria muito, muito, muito dançar. Então, eu dava, parece coisa de novela, mas enfim, a regressão foi assim. Eu dava um sonífero pro meu marido e eu saía de noite para dançar. Eu dançava e voltava para casa e tudo bem, ia dormir e tal, só fazia dançar. E aí eu fazia isso várias noites, isso na regressão. Eu fazia isso várias noites. Até que um dia o dono da boate falou assim: olha, eu sei que você está fazendo escondido do seu marido, e se você não for para a cama comigo, eu vou contar tudo para ele. E aí eu fui para a cama com ele. E aí eu cheguei em casa arrasada, absolutamente arrasada. E eu adoeci de tuberculose, porque é uma doença de tristeza no pulmão. E morri. Eu adoeci, fiquei triste, não queria fazer nada, entrei em depressão, e aí peguei tuberculose, fiquei na cama, tarará, e morri. Só que, nesse intervalo, o meu marido cuidou de mim, foi muito gentil e continuou me tratando com toda a gentileza e amorosidade, porque ele era uma pessoa muito amorosa e muito nobre, muito presente. E aí eu morri. Fiquei muito tempo numas esferas
de culpa, de ressentimento, de autopunição, até que em algum momento alguém fez uma oração por mim e eu fui levada para o plano espiritual. O plano espiritual de tratamento. Eu fui para um plano mais superior de tratamento. E lá, sabe quem me acolheu? O meu marido. Ele já tinha morrido, eu passei muito tempo numa esfera de culpa e de autopunição, ele já tinha morrido e ele já estava me esperando. E quando eu cheguei no plano espiritual, eu fiquei sabendo que ele sabia de tudo. Ele só sabia de tudo a todo tempo. E ele mesmo assim continuou dando o melhor dele para mim. Até que eu morri, ele cuidou de mim até eu morrer. E aí ele cuidou de mim no plano espiritual. E eu me refiz da culpa, da punição e fim da história. E aí, isso foi antes de eu conhecer ele. E aí, antes da gente terminar a regressão, foi me dito que essa pessoa ia chegar na minha vida. E eu tenho quase certeza que essa pessoa é o meu marido hoje, porque ele tem essa nobreza comigo e com ele, não é comigo. Corrigindo, ele é isso, ele é assim. Então, eu entendo que ser o melhor na relação não depende do que o outro te dá. Depende do que você escolhe ser. Gente, eu sei que isso é muito difícil de fazer. Eu não estou dizendo que é fácil, não. Não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que existem possibilidades. A gente pode fazer coisas muito difíceis. Eu não acho que fazer aquelas acrobacias que as pessoas fazem no gelo, sabe aquela dança no gelo? Aquele balé, aquela coisa toda que o pessoal faz no gelo. Eu não acho que aquilo seja uma coisa fácil. Eu não acho nem que balé é uma coisa fácil. Você já viu o pé das bailarinas que são profissionais e que vivem a vida inteira de balé? Você já viu como é o pé dessas mulheres que aparentemente estão ali em toda leveza, sem dor? O tesouro de conseguir ser nobre e manter a sua nobreza independente do outro é um ganho que transcende o corpo e exala a sua alma. Mas a gente entende um esforço que vai gerar milhões. Aí a gente entende. Não, eu tenho que me empenhar porque eu vou ganhar 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, sei lá quantos milhões. Não, vale a pena. Vamos fazer, não importa o que é que as pessoas vão falar, vamos fazer aqui foco. Aí a gente entende. A gente entende porque a gente acha que aquilo é um valor muito grande. Mas nenhum valor físico se compara ao valor da alma. E quando a gente consegue manter a nossa nobreza, a gente constrói o valor da alma. E esse valor ninguém tira. Quando você constrói seu valor de alma, você conquistou o verdadeiro tesouro que você veio buscar na terra. Esse tesouro a traça não come e nenhum ladrão rouba. Que é o seu tesouro de amar, de ser o seu melhor, de ser o espelho de Deus e de brilhar aqui. Imagine se a gente for esperar todo mundo brilhar para a gente brilhar. Não, eu só vou ser o meu melhor se o meu marido se consertar, se a minha mãe me amar do jeito que eu quero, se meu pai me amar do jeito que eu quero, se minha família for do jeito que eu quero, se o vizinho for do jeito que eu quero, se o país for honesto, se os políticos pararem de pegar o deles por baixo, se o país se consertar, se o sol brilhar mais, se a chuva... Tipo, não vai funcionar. A escolha de ser o que você quer ser só depende da sua escolha. Se a gente espera o outro melhorar para a gente melhorar, a gente não vai conseguir melhorar. Pode ser que a gente não consiga há muitas vidas não melhorar. A gente só vai melhorar quando a gente soltar a dependência, o link com o outro. Eu só vou melhorar se o outro melhorar.
Eu só vou ser amorosa se o outro for amoroso. Eu só vou me dar valor se o outro voltar para mim e me disser que me ama. Não, não vai funcionar. Não vai. A nossa vida só depende da gente. E a gente pode deixar para depois, ou deixar para lá, mas em algum momento a gente vai ter que voltar na história, na trajetória, no caminho, e a gente vai ter que pegar o gancho de novo e fazer. E eu sempre pensei assim, ó, se eu vou ter que fazer, que eu faça logo. Se eu tenho que aprender, que eu aprenda logo. Não precisa vir um tsunami, uma trovoada, um furacão para acordar e me tirar a partir da dor. Deixa eu aprender através do amor. Eu conheço uma pessoa que eu gosto muito, é uma paciente, e uma pessoa muito querida, e ela tem um coração muito lindo, como todos nós temos. Algumas pessoas só não perceberam que tem, mas todos nós temos porque somos filhos de Deus, somos filhos da luz, filhos das estrelas, e a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira origem é o amor. A gente só não lembra disso, a gente só se esqueceu e parou de perceber o amor, mas ele é a nossa natureza. É isso que eu acredito. Então, essa paciente, que tem um coração de ouro, ela sofreu um abuso sexual em que a pessoa falou assim, se você gritar, eu mato a sua mãe, então fique bem quietinha. E aí a pessoa fez lá o que quis com ela, e no outro dia ela falou para a mãe, e a mãe ficou apática, não falou nada para ela, deu as costas e saiu. E ela entrou naquele dia em completo desespero. A mãe simplesmente, tipo, entrou não se comunicava, não se comunicava com ela como se nada tivesse acontecido, como se a mãe não tivesse escutado o que aconteceu. Imagina, era uma criança, uma adolescente. Ela ficou em parafuso, completo sofrimento. Foi a tia que levou ela para o hospital para ser tratada, porque a mãe falava como se não tivesse ouvido. E a partir desse momento, o objetivo da filha era ser diferente da mãe. Era dizer para a mãe quanto que ela era ruim. Era não exatamente se vingar machucando a mãe, mas sendo rebelde, fazendo tudo o contrário que a mãe queria. A vida dela, por mais de 30 anos, foi encontrar defeito na mãe e ser diferente da mãe. A vida dela era a mãe ao inverso. A minha mãe é horrível, a minha mãe é isso, a minha mãe é aquilo, e a vida dela se resumia a isso. E aí, uma das sessões, ela chorava muito nas sessões, muito, muito, de muita dor. Eu não posso mudar, eu não posso perdoar minha mãe. Eu não posso perdoar minha mãe, porque isso não tem perdão. E aí, um dia eu perguntei para ela, você já alguma vez sentou com a sua mãe para perguntar o que aconteceu? Eu sei que eu estava correndo esse risco, porque se a mãe dela dissesse para ela, não ligo mesmo, aí ia acabar com tudo, né? Aí eu ia ter que fazer mais não sei quantos tempo de terapia nela, mas eu sentia que tinha alguma coisa ali. E eu falei para ela, você já perguntou para sua mãe o que aconteceu? E ela falou, não, nunca perguntei. Nunca sentamos para conversar sobre isso. Porque como ela não queria mais falar comigo sobre isso, eu achei que era o recado, que ela não queria saber. Que não era importante para ela, que eu não queria, que eu não tinha que falar nada para ela. E eu falei, mas eu acho que seria importante para você. E aí, na sessão seguinte, ela veio e disse, Fran, eu conversei com a minha mãe. E sabe o que a minha mãe falou? A minha mãe falou que foi a maior dor que ela não deu conta. Ela disse que ela ia enlouquecer. Ela falou que eu era a coisa
mais importantes da vida dela, e que eu era o tesouro dela, e que eu era tão, tão importante para ela, que ela simplesmente não deu conta. Que ela jamais esqueceu, que ela simplesmente não sabia o que fazer. Que ela ficou tão perdida quanto eu, e que ela não soube. Não por nada do que ela pensou. Ela ficou 30 anos sofrendo por algo que não existiu. Ela passou uma vida cheia de mágoa, de rancor, de ressentimento, de sofrimento profundo, porque ela interpretou e ela não conseguia melhorar em nada na vida dela por causa de que ela tinha que ser contra a mãe. A vida dela era ser contra a mãe. E ela não podia mudar porque a mãe não mudava. Ela não podia fazer porque a mãe, não. Ela não podia, ela não podia ser uma pessoa melhor e ter mais leveza na vida porque a mãe. Então, ela ficou atrelada a essa dor, que não é uma dor fácil, que não é uma dor simples, que não é uma coisa, né? Porque ela disse: eu salvei a vida de minha mãe, eu me sacrifiquei e fui abusada pela minha mãe. E a minha mãe fingiu que nada aconteceu. Então, era uma dor tão monstruosa que ela não conseguia parar de chorar por todo esse tempo. Ela não conseguia superar. Mas ela não conversou e ela interpretou daquela forma. Ela poderia, mesmo que tivesse sido isso, mesmo que a mãe tivesse dito, não me importo, mesmo assim, mesmo que tivesse sido isso, a gente pega toda a nossa vida, e em vez de seguir adiante e construir uma vida, a gente fica olhando para trás, e a gente fica preso às nossas dores, aquilo que não deu certo, aquilo que não foi do jeito que a gente queria, e a gente se impede de virar uma borboleta e a gente fica rastejando no chão. A gente impede de fazer a nossa metamorfose. E essa metamorfose só é feita quando a gente aquieta no nosso casulo, aqui dentro. E a gente entende que sou eu. Eu e eu. A pessoa que vou pegar minha perna e dar um passo para frente, e outro, e outro, e outro. E eu preciso soltar as dores do passado. Eu sei que existiram dores que aparentemente intransponíveis, mas eu vou colocar novamente aquilo que eu acredito que não precisa ser o que vocês acreditam. Eu acredito, por tudo que eu já vivi como na minha vida como regressão, né, alguns anos com prática e professora de regressão e algumas outras ferramentas espirituais. Eu acredito que nós construímos tudo, absolutamente tudo. Porque nós somos os filhos do Criador, Criadora. E nós somos os co-criadores da nossa realidade. Nós escolhemos o nosso pai, a nossa mãe, a nossa linhagem, quer dizer, a nossa família, né, a nossa hereditariedade. A gente escolheu os filhos, a gente escolheu os companheiros, a gente escolheu o corpo. A gente escolheu a época que a gente vinha, a gente escolheu o país, a gente escolheu a raça do corpo, a gente escolheu tudo de acordo com um planejamento para que a gente pudesse despertar determinadas habilidades divinas. Não existe acaso, então a gente escolheu e viveu dores e sofrimentos não fáceis, terríveis em alguns casos, mas a gente não se lembra que a gente escolheu. Ou às vezes até se lembra, mas não aceita, entende? Não tem mais cabimento. A gente precisa aceitar. No momento que a gente aceita, a gente abre as portas para trazer o nosso melhor. E pode ser que seja bem difícil aceitar. Caramba, como é que eu vou aceitar isso? Que eu atraí, que eu construí, que eu escolhi esse pai, essa mãe, essa avó, essa isso, essa aquilo, esse marido, esse filho. Como é que eu vou aceitar que eu escolhi isso? Enquanto a gente não aceita, a gente não vai voar. A gente rasteja como a lagarta e tudo bem, às vezes a gente não dá conta de aceitar e paciência.
Vai ter um momento que a gente vai conseguir. E tudo bem, realmente tudo bem, porque, sabe, tem coisas que a gente não dá conta ainda, que a gente está processando. É como o próprio casulo da borboleta. Tem o tempo da borboleta virar borboleta. Tem o tempo certo dela ali. Tem o tempo certo da semente germinar. Então, a gente tem que esperar o nosso tempo certo para a gente conseguir aceitar e seguir. Lembra que aceitar não é dizer, então, que todo sofrimento tá tudo bem. Não, aceitar não é isso. Eu falo isso quantas vezes forem necessárias, porque se chegar uma pessoa nova aqui, eu quero que as pessoas que cheguem entendam que, para mim, aceitação é uma virtude. Aceitação não é um desleixo, um entregar os pontos e dizer agora o sofrimento faça tudo. Não. Aceitação é uma consciência divina que me mostra que algo está ali. É como se fosse assim, ok, esse copo está aqui. Tudo bem, eu identifico que esse copo está aqui. E o que eu faço com ele? Eu bebo o restinho dessa água, ou jogo essa água fora, ou boto o copo na pia, ou boto... Então, aceitar é, eu identifico, eu reconheço que aquilo está ali existindo, então eu vou ver o que eu faço para que aquilo esteja da melhor forma. Como eu falei ontem na nossa conversa, o leite caiu. Eu abri a geladeira, estava meio em falso, caiu o leite, sujou o chão, sujou a geladeira, sujou a parede, sujou tudo. Aceitar é dizer, ok, o leite caiu e sujou tudo. Não aceitar é, meu Deus, eu sou horrível, eu sou desastrada, tudo que eu faço é ruim, e agora sujou tudo, que trabalho que eu vou ter, que tempo que eu vou gastar, meu Deus, vai ficar tudo peguento, eu vou ter que ter um trabalho danado para limpar tudo, e se aquilo caiu em algum lugar que eu não vi, vai dar barata, vai dar formiga, meu Deus, isso é não aceitar. Então, a gente não aceita quando a gente se revolta, quando a gente fica, em vez de resolvendo, a gente fica reclamando e a gente se chateia. Isso é não aceitar. Aceitar é, ok, o leite caiu e eu vou limpar. Então, a aceitação não tem nada a ver com, ok, o leite caiu, vai ficar aí no chão, é assim mesmo, as coisas são assim. Não, isso é outra coisa. Eu não estou falando de passividade. Eu estou falando de uma ação em que você identifica que algo está ali e faz algo para ajustar, mudar, reconhecer, aprender e seguir. Isso é aceitação. Então, quando eu aceito que foi eu que escolhi e continuo escolhendo, eu posso mudar a minha escolha e aí eu mudo a minha realidade. Mas se eu não aceito que sou eu que estou escolhendo, eu viro uma vítima. E aí é que eu vou sofrer. Porque a vítima atrai sofrimento, por isso que ela é vítima. Quanto mais vítima eu for, mais eu vou atrair sofrimento. Então, se você acha que você está fazendo tudo certo, que você está plantando amor, que está se doando, mas se você sente um coitado, uma coitada, uma vítima, em algum aspecto, existem muitas pessoas que não reconhecem a vitimização, mas eu te falo, viu? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo que diga, tirando os mestres conscientes que tem na Terra. As pessoas que estão no seu processo de despertar. Em algum nível, todo mundo tem vitimização. Sinto lhe informar que todos nós temos. Encontrar a vitimização e resolvê-la é a forma mais rápida de sair do sofrimento. Porque se você se sente um coitado, uma vítima do que aconteceu, significa que você é uma vítima. E se você é uma vítima, você vai atrair sofrimento. Eu vivi muito tempo da minha vida sendo vítima, e ainda sou em alguns aspectos. Eu me pego me vitimizando. Eu falei, cara, isso é vitimização, Francine. Ok, o que eu faço com isso? Aí eu vou, respiro. Tem dias que eu consigo dar conta com mais rapidez, tem dias que não, e que eu vou depurando aquilo. Mas eu só consigo mudar se eu reconheço. Olha, Francine, isso aqui foi vitimização. Isso aqui é vitimização, isso aqui é drama. E não que os dramas não tenham fatos por trás. Às vezes tem,
mas mesmo assim são. A gente se emociona e se prende no emocional e fica ali, sentindo aquela dor. Então, se eu fui responsável pela minha infância, por que eu não aceito ela? Se eu fui responsável pelo relacionamento que eu escolhi, por que eu não aceito ele? Se eu fui responsável pelo escolher o meu corpo, por que eu não aceito o meu corpo? Se eu sou responsável por tudo que eu tenho, por que eu não aceito o que eu tenho? Porque a gente ainda está imaturo. E a nossa imaturidade nos impede de enxergar as saídas, as portas, nos impede de encontrar a nossa força e a nossa autorresponsabilidade de construir e seguir. Tem alguma coisa no caminho, um problema, uma situação? Resolve e segue. Resolve e segue. Resolve e segue. Não espera que o outro resolva para você, não espera que o outro decida se vai querer voltar para você ou não. Resolva, defina e siga adiante. Não espere o outro te fazer feliz, não. Porque, como eu falei anteriormente, não é 1 milhão que vai fazer você feliz, nem os milhões. Não é a casa, não é a alma gêmea, não é o carro, não é nada que vai fazer externo que vai fazer você feliz. Então, não espere por isso. O que vai fazer você feliz é o seu reconhecimento de si. É você ser grato e você entender quem você é e o seu verdadeiro tesouro. É você se valorizar e saber valorizar as pequenas ou grandes coisas da sua vida. É quando você simplesmente olha para o céu e diz gratidão por esse dia. E se está com nuvem, você fala gratidão por essas nuvens. E aí você consegue enxergar a beleza das coisas. É quando a gente consegue ser simples. E a simplicidade não é simploriedade. Não é escassez. Você pode ser um rei e ser simples. E a simplicidade, a humildade, a apreciação, eu saber apreciar a vida, as coisas, as pessoas, a mim, me trazem esse espaço de felicidade do nada, entre aspas, essa condição de aprender a ser o que eu quero ser. E uma das coisas que fazem a gente ser feliz, além de simplesmente escolher ser feliz e produzir felicidade, é a pureza. E a pureza não tem a ver com a ingenuidade. A pureza tem a ver com algo que é essência, como um óleo essencial de lavanda, é pura essência de lavanda, não tem mistura de outras coisas. É algo que é absolutamente aquilo. Então, a nossa pureza de pensamento, é aquele pensamento focado, não vai entrar outros desvios, outros pequenos nem grandes pensamentos. Eu vou pensar apenas naquilo. Quando eu consigo ser puro nas minhas intenções, eu quero o bem da pessoa, eu vou querer o bem 100% em todos os meus sistemas, níveis, mente, corpo, coração e alma. Se eu quero superar um desafio, eu vou ser 100% ali, eu vou superar na pureza, eu vou ser puro naquela intenção. E a pureza, que a gente confunde com imaturidade, ingenuidade, que não tem nada a ver, é uma característica que a gente adormeceu exatamente porque a gente associou ela à imaturidade e à inocência, ingenuidade. Mas a pureza é uma virtude que nos conecta ao melhor da vida, que nos conecta a Deus, que nos conecta ao sol, que é um ser vivo consciente, que nos conecta à terra, que é um ser vivo consciente, que nos conecta às virtudes, que nos conecta à nossa parte mais sublime. E aí a gente vai despertar um monte de coisas que a gente tem para dar de melhor na nossa relação. Aí vai começar a transbordar e a florescer muito do que a gente tem para oferecer na nossa relação. E aí a gente vai entender a preciosidade de não precisar rebater. Não porque você vai ser menor ou maior,
mas porque você está íntegro com você. Você não precisa ser igual ao outro negativamente para nada. Para nada. Você não precisa disputar quem é pior, quem fala mais alto, quem atinge mais o outro, quem machuca. Não. Relacionamento não foi feito para isso. Então a gente tem que escolher dar esse passo porque a vida é nossa, não é do outro. Do outro é a vida do outro. E o que o outro escolhe fazer com a vida do outro, ele vai ter que assumir as consequências disso. Mas eu não preciso fazer igual. Eu posso fazer o que eu quero fazer. E esse é a mágica da vida. Eu sou independente, a minha evolução é individual. Apesar de sermos todos um, essas partes ilusoriamente separadas, elas podem viver a experiência aparentemente isoladas. Então, eu posso melhorar a minha vida independente se o outro vai melhorar ou não. A minha escolha pertence a mim. Entende? Aceitação, não resistência. Aliando com alguma ação. Sim. Exatamente, Alice. Exatamente. Deixa eu ver que tem, eu vi uma pergunta aqui, Fran. Você sabe se quando temos dificuldade de seguir em frente na vida, também temos dificuldades pós-morte? Depende de como você vai morrer, né? Vai que você teve uma vida de dificuldades, mas no final da vida você ajustou o que precisava ajustar. Imagina que a morte do corpo físico é você sem roupa. Você simplesmente tira a roupa. Você não muda a consciência porque você sai do corpo. Você continua com a mesma consciência. Se você tem raiva aqui, você vai ter raiva lá. Se você tem tristeza aqui, você vai ter tristeza lá. Se você se sente menor aqui, você vai se sentir menor lá. Se você sente um coitado aqui, você vai se sentir um coitado lá. A não ser que você mude no processo, seja aqui ou lá. Você pode mudar no processo, porque só existe uma vida, a vida eterna. Onde a gente entra em corpos, em planetas, em dimensões, e vai aprendendo nesse universo infinito de possibilidades a criar e ser o que a gente quer ser. Então, não existe nada fixo a não ser a mudança, a eterna mudança. A gente pode escolher mudar no último segundo da nossa vida e ter uma passagem completamente diferente do que a gente pensaria que teria. E quem nos julga é a nossa consciência. Então, as mudanças, elas podem acontecer a qualquer momento. Mas será que a gente vai esperar a mudança acontecer nos últimos segundos da morte? Tá? Pode ser que sim. Tudo bem. Mas a gente poderia escolher mudar sem precisar ser nos últimos segundos da morte. Para a gente aproveitar a vida e viver. Mas a vida não é porque a gente está dentro do corpo. A gente pode estar vivo dentro ou fora do corpo. E a gente pode estar morto dentro ou fora do corpo. Porque estar morto é uma percepção de não enxergar a vida, a alegria, as virtudes, a vida divina. A gente pode estar morto dentro do corpo, ficar se lamentando e sentindo que nada vale a pena, nada tem valor. Então, eu posso estar morto dentro do corpo, esperando que o outro mude para eu mudar, esperando que o mundo se conserte, que os homens aprendam, que as mulheres se modifiquem, para eu conseguir corrigir aquilo que eu sinto. Então, quando eu encontro o meu melhor, de verdade, eu posso encontrar e dar o melhor para a minha relação por um exalar desse melhor. Então é isso, o recado que eu tinha para dar para vocês hoje. Tá, eu vou responder essa pergunta aqui de Paula rapidinho. Paula fala, linda sua fala, mas está cada vez mais complicado colocar em prática nesse mundo desigual. Isso é uma verdade e existem muitas verdades. Eu vou viver aquela que eu acredito. Se eu acredito que as coisas são difíceis, elas serão. Se eu acredito que as coisas são fáceis, elas serão. De verdade. Isso é de verdade. A nossa forma de ver o mundo determina como o mundo é pra gente.
E tem pessoas que conseguem fazer milagres do nada porque pensa diferente. A forma da gente pensar diferente faz toda a diferença. Tem pessoas que pensam para frente, eu vou conseguir, eu vou e tal, e consegue. E você fala, como é que essa pessoa conseguiu no meio do caos, no meio disso, no meio daquilo? A forma de pensar é diferente. Mas se você acha que é difícil, vai ser difícil e tá tudo bem. Em algum momento isso vai mudar, mesmo que seja em muitas vidas para frente. Mas se você achar que é fácil, com certeza vai ficar mais fácil. E quanto mais fácil você achar que é, mais fácil será. Tá bom? Beijo no coração.